O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas de um lado e os cabritos do outro. Então o rei dirá aos que estiverem de um lado: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaram de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem do outro lado: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, chegamos à festa de Cristo Rei. Uma festa que vem sendo preparada desde o primeiro domingo do tempo comum. É sabido, já é do nosso conhecimento, que na próxima semana começa o ano litúrgico, um novo ano litúrgico, que não acompanha o ano civil, que começa lá no dia 1º de janeiro. A igreja nos ensina que nós precisamos começar a nossa caminhada preparando a chegada de alguém. E esse alguém não é outra pessoa senão o próprio Filho de Deus. Então é natural que, terminado um ano, a igreja proclame para o mundo inteiro que Cristo é Rei, que o reinado de Cristo precisa acontecer na nossa história. A liturgia que nós estamos celebrando nesse domingo fala desse reinado, desse reino cujo rei é Jesus.
Mas vamos entender bem a festa que nós estamos celebrando hoje. Essa festa, ela se tornou uma festa oficial em 1925. Portanto, há pouco tempo atrás. Porque a igreja entendia que celebrar a Páscoa também era uma forma de dizer para o mundo que Cristo era rei. Portanto, a igreja não demorou 20 séculos para descobrir que Cristo é rei. Talvez a necessidade de uma paz duradoura, de uma paz que precisava prevalecer, percebida pelo Papa Pio XI, o fez decretar essa festa. Lá em 1925, que era muito forte o movimento para se tirar, o processo para se tirar Cristo do centro das nossas vidas. O que é que estava acontecendo no mundo em 1925, gente? Em 1918, terminou a Primeira Grande Guerra Mundial. A humanidade estava mergulhada na dor, estava mergulhada no sofrimento. Então o Papa vem dizer assim: esse Cristo, esse reinado de Cristo, precisa acontecer de forma eficaz, de forma verdadeira. A paz de Cristo tem que acontecer onde Cristo reina. Se não estamos vivendo em paz, é porque Cristo ainda não está reinando. Se o mundo está prestes a guerras de novo, é porque o reinado de Cristo está sendo colocado de lado. E a culpa, muitas vezes, é nossa, gente. Nós não somos a maior religião do mundo. Nós somos a segunda. Mas se nós assumíssemos os nossos compromissos de batizados, nós mudaríamos o mundo inteiro. Cristo reinaria no mundo inteiro. É que muitas vezes nós até temos vergonha de dizer que nós somos católicos. Temos vergonha de professar nossa fé. Então o Papa vem dizer para o mundo, no reinado de Cristo, precisa reinar o Cristo. Não as minhas vontades, não os meus desejos, as minhas ideologias. No reinado de Cristo, quem reina é Cristo. Então se criava oficialmente essa festa que nós estamos celebrando hoje. Para dizer que Cristo, Ele é rei, sim. É rei da minha vida. É rei da minha história, é rei da minha família, é rei do universo. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir, tirada lá do livro do profeta Ezequiel, o capítulo 34. O capítulo 34 do profeta Ezequiel, todo o capítulo fala de um pastor, do pastor que conduz o rebanho, de um pastor que toma conta. Portanto, é o capítulo do pastor. O profeta Ezequiel é conhecido na Sagrada Escritura como o profeta da esperança. E ele exerceu o seu ministério profético no ano 593 antes de Cristo, quando o povo estava exilado na Babilônia. E o profeta não deixou que falsas esperanças dominassem o coração do povo. Ele profetizava que haveria de passar por um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de escravidão. Que o retorno para Jerusalém iria demorar muito. E aí ele profetizava para os que tinham ficado em Jerusalém: vocês não pensem que vocês são diferentes. Vocês também virão fazer parte desse povo escravo. Então o povo começa a duvidar da bondade e do amor de Deus. É aqui de novo que o profeta alimenta a esperança, dizendo que Deus não abandona os seus filhos de forma alguma. Foram os filhos que fizeram a opção de caminhar sem Deus. Talvez esteja aqui muitos dos problemas que nós poderíamos resolver. A humanidade fez a sua opção. Quer caminhar sem Deus.
E quem caminha sem Deus, com muita facilidade, experimenta o desespero, experimenta as falsas seguranças. Quando a dor vem bater na sua porta, aqueles que estão com Deus sabem onde colocar as suas forças, sabem em onde abastecer as suas forças. Mas aqueles que caminham sem Deus, quando a dor e o desespero vêm bater na porta, abre-se um abismo diante dos seus olhos. Eu não tenho mais em quem confiar. Por isso que muitos vão procurar soluções nas drogas. Por isso que vão buscar soluções numa vida desregrada. Por isso que vão buscar soluções em coisas que, ao invés de aproximar de Deus, vai afastando cada vez mais. Porque construiu a sua existência longe de Deus, longe desse reinado de Deus. Então era isso que estava acontecendo com o povo. E aí o profeta vem dizer: é preciso voltar para o Senhor. O profeta Isaías, ele é da mesma época do profeta Ezequiel. E o profeta Isaías também dizia muito: é preciso retornar para o Senhor. É preciso olhar para o Senhor com um novo olhar. Procurai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Ele diz que a vida é um tempo que nós precisamos percorrê-la conduzidos por Deus. A nossa vida é um tempo muito curto. Quantos anos nós vamos viver nesse mundo? 100 no máximo? Existem aqueles que passam um pouquinho. O que é isso diante da eternidade? O que são 100 anos diante da eternidade? E domingo passado a liturgia nos questionava: o que é que nós vamos apresentar para Deus quando Deus nos chamar para prestarmos conta? O que eu fiz ao longo de 50, 60, 80, de 100 anos aqui embaixo? Que Deus nunca nos chame de preguiçosos. Porque no domingo passado, no Evangelho, ele chama servo mau, servo preguiçoso. Você não foi capaz de multiplicar os dons que eu te dei? Que Deus não nos chame de preguiçosos no final da nossa vida. E aí o profeta continua dizendo que esse Deus que a gente pensa que nos abandonou, ele vai reconduzir o seu povo. Ele vai voltar para entrar na frente do seu povo. Ele vai assumir a condução do seu povo. E esse Deus será um bom pastor. Pastor diferente daqueles que governavam o povo na época do profeta Ezequiel. É uma imagem muito sugestiva, gente. Pois eles viviam da agricultura. Na nossa cultura urbana é muito difícil de entender a figura de um pastor. Às vezes essa figura está atrelada a esses charlatões que ficam fundando igrejas e arrancando dinheiro do povo. Aqui no profeta Ezequiel, pastor é aquele que está intimamente ligado ao campo. Portanto, é um homem forte, é um homem que defende o rebanho. É um homem que conduz as ovelhas, é um homem que leva as ovelhas nos braços, é um homem que ama, que trata com carinho, e a autoridade de um pastor não se discute, pois ela está fundamentada no amor. É um homem que ama. E tem mais, diz a primeira leitura: esse pastor vai procurar aquelas que estão perdidas, vai cuidar daquelas que estão doentes, vai curar as feridas, versículo 17. Portanto, vai dedicar o seu tempo ao rebanho. Olha que imagem bonita o profeta Ezequiel usa para falar que Deus virá em nosso encontro, ao nosso encontro, em nosso socorro. Depois a nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Essa comunidade de Corinto, ela nasceu da pregação de São Paulo no ano 52 depois de Cristo. E a maioria dos membros dessa comunidade eram de origem grega. Portanto, era uma comunidade fervorosa, era uma comunidade que, com o passar do tempo, convivendo com as pessoas que não eram cristãs,
começa a surgir alguns probleminhas dentro da comunidade. Então e um desses problemas era exatamente sobre a sedução que estavam tendo pela filosofia. Para quem não sabe, a filosofia nasceu na Grécia. E estavam apresentando a filosofia como se a filosofia fosse um pensamento cristão. Então, quando se conciliava a fé cristã com a cultura grega, estava tudo certo. Mas tinha assuntos que não dava para ser conciliados. Por exemplo, a ressurreição. Os gregos não acreditam na ressurreição. Os gregos olham o corpo como algo negativo. E a alma como algo nobre, como algo solene. Quem difundia muito essa mentalidade era Platão. Platão viveu 400 anos antes de Cristo. No discurso que nós chamamos de discurso dualista, em que o corpo é uma coisa e a alma é outra coisa. Então, eles não aceitavam a ressurreição. E aí Paulo, que era um profundo conhecedor da filosofia, ele afirma que quem se identifica com Cristo vai ressuscitar. E aí ele diz lá no versículo 20, Cristo foi o primeiro que ressuscitou, para dizer para cada um de nós que o destino daqueles que se identificam com Cristo é pertencer a essa nova humanidade, que é o reino de Deus. Portanto, o fim último da nossa caminhada é a participação no reinado de Cristo. Olha que coisa bonita. São Paulo está dizendo que quando nós fechamos os olhos para esse mundo, nós vamos abrir ao lado de Cristo Rei. Aí nós vamos participar do reinado de Cristo. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 25 do evangelho de São Mateus. Nesse domingo, nós encontramos dois grupos de pessoas com comportamentos diferentes. E o autor diz que, ao apresentar, nos diz qual será o fim desses dois grupos. Aqui ele colocou uns à direita e outro à esquerda. Eu coloquei um de um lado, outro de outro, para a gente não confundir as coisas. Dois grupos com comportamentos diferentes. E o autor vem dizer qual vai ser o fim desses dois grupos. Mas para melhor entender, nós precisamos olhar o contexto em que viviam quando esse texto foi escrito. Ano 80 depois de Cristo. Já não existia mais aquele entusiasmo lá daqueles primeiros seguidores de Jesus. Começaram a cair na rotina, não tinham mais compromisso e aos poucos iam deixando a fé. É por isso que domingo passado nós éramos convidados à vigilância. Porque nós não sabemos quando nós vamos ser chamados para acertar as contas. E aí São Paulo dizia domingo passado que vai ser como um ladrão. Ninguém espera um ladrão chegar na sua casa. Ele chega de repente. Como as dores do parto. Ninguém espera as dores do parto. Existem pessoas que dão a luz até na rua. Porque não está esperando aquele momento. Então domingo passado éramos convidados à vigilância. A esperar com amor, com fé, o nosso encontro final com Jesus. E hoje o Evangelho diz que o Filho do Homem virá para separar, versículo 33. Mas afinal de contas, qual será o critério que Jesus vai usar para separar uns dos outros? A resposta está no próprio Evangelho. Nos deixa muito claro que será a nossa atitude de amor diante dos outros. A nossa atitude de amor para com aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, que são estrangeiros, que não têm o que vestir, que estão doentes. E Jesus vem se identificar com essas pessoas. Portanto, manifestar amor, manifestar solidariedade para com esses, é manifestar amor e solidariedade com o próprio Cristo. E esse texto ganha uma força extraordinária lá no versículo 46, que nos deixa muito claro
que estar preparados consiste principalmente em viver o amor, em viver a solidariedade para com os pobres, para com aqueles que não têm vez, aqueles que não têm voz. Esse é o critério, segundo o Evangelho de hoje, que vai decidir a nossa entrada ou não no reino de Deus. Portanto, nós não podemos ser negligentes no amor. Não é amar somente época de Natal, é amar o ano todo. A nossa vida precisa ter um lugar certo para amar os irmãos. Não é só em ocasiões especiais, mas um amor que começa no próximo final de semana, o início do ano litúrgico, e se estende até a festa de Cristo Rei do ano que vem. É esse amor que o Evangelho nos convida. Amar sem esperar nada do outro. Talvez seja duro amar desse jeito. Amar aquelas pessoas que nos caluniam, amar aquelas pessoas que não gostam de nós, amar aquelas pessoas que tramam contra nós. Jesus está dizendo, o amor precisa ser um amor incondicional. Eu não posso impor condições. Eu preciso amar até mesmo aqueles que já não merecem ser amados, de tanto que falharam na vida. Mas é desse amor que nasce o reino de Deus. Por isso vamos pedir nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a força e a coragem de amar sem medidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.